Oh shit, here we go again. E aí, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui do canal Análise do Mundo. Bem, quem fala a vocês é o Heisenberg. E pessoal, isso vai ser um vídeo em formato de podcast. Então se você quiser fazer outra coisa e só deixar o áudio rolando, pode fazer sem problemas nenhum. E bem pessoal, qual é o tema do vídeo de hoje? Bem, o tema é: por que programação é tão difícil? Eu sei, é um tema que muitos de vocês na comunidade pedem, que tá começando, quem já é veterano quer um motivo para dizer por quê, sabe que é difícil, mas não tem muita noção do que falar. Então aqui eu posso dizer que eu não sou um veterano, não sou um expert, não sou um master em programação, mas eu tenho mais ou menos a noção por que programação é tão difícil. Então vamos lá. Bem, eu vou dividir em tópicos para ficar mais fácil pra gente, vai ser um videozinho curtinho, então praticamente a gente só vai dizer alguns tópicos aqui sem muita enrolação e com um pouco de comentário, então vamos lá. Bem, o primeiro tópico que eu quero dizer para vocês é que programação não é um processo linear. Bem, o que isso quer dizer? Programação não sendo um tópico linear, ela é algo que você não aprende de forma de linha. O que eu quero dizer? Quer dizer que não tem um processo padrão para você aprender programação. Cada pessoa tem um método de aprender programação e ela não é um conhecimento estático, ou seja, ela não é um conhecimento que você pode ficar só uma vez e ela fica lá para sempre. Por exemplo, eu acho que em anatomia, meu primo está fazendo enfermagem, eu considero que a anatomia não é um processo linear. Por quê? Porque a anatomia costumeiramente ela não muda com o passar de muito tempo. Ela praticamente muda pouquíssimas coisas, como ela já disse. Pouquíssimas coisas, e quando muda não é uma coisa muito significativa. Às vezes é só um termo, uma palavra, e às vezes um desenho de algum modelo do corpo humano. Mas não é uma coisa que vai mudar que caramba, isso que mudou completamente o que eu fazia antes e vai mudar totalmente o que eu vou fazer depois. Não é assim. Já em programação a coisa já é bem mais complicada. Por quê? Porque em programação muitas das linguagens que a gente conhece, muitas das plataformas, frameworks, elas são open source. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho uma plataforma que é open source que eu gosto muito, que é o Linux. O Linux é uma plataforma que a própria comunidade modifica e a própria comunidade incrementa o que ela quer ou não. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Linux, costumeiramente, ele quase nunca é a mesma coisa. Então, você, por exemplo, pegar versões diferentes do Ubuntu, você vai ver que o Ubuntu muda costumeiramente. Por exemplo, você pegar funções do React, que é open source também, você vai ver que também ela muda constantemente. Logo, o que acontece? O que acontece é que programação é um termo que você aprende uma vez, mas não quer dizer que você vai aprender só uma vez. Você vai aprender aquele conceito 2 a 3 vezes, às vezes 5 vezes, como foi o meu caso. Há uns meses atrás eu estava trabalhando com o Dart Flutter, que é uma programação mobile, e eu estava trabalhando justamente com ele na questão de desenvolver um aplicativo móvel para fazer, se eu não me engano, doação de sangue, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu precisava incrementar os meus dados no Firebase, que é o banco de dados em nuvem provido pelo Google para pessoas que estão aprendendo programação, né? Então, o que aconteceu? Eu tentei justamente colocar isso no meu aplicativo, eu coloquei, mas só que impressionantemente, cara, 6 meses depois, cara, 6 meses depois, isso. Você pode pensar, caramba, é muito tempo, mas, cara, é muito pouco tempo, sendo bem sincero. É muito pouco tempo, 6 meses é pouco tempo demais. E, por exemplo, desenvolvimento de um projeto, eu falo desenvolvimento de um projeto, tá, pessoal? Não tô falando em questão de vida mesmo assim, não. É questão de desenvolvimento de projeto, 6 meses é muito pouco. Então, o que acontece? 6 meses depois, eu fui chegar à mesma função e a mesma função tava dando erro no meu programa. Eu fiquei meio sem entender, eu não entendi muito porque aquilo estava acontecendo. E quando eu fui ver, o que aconteceu foi que a função tinha mudado. Isso, exatamente, uma funçãozinha de besta de implementação no Firebase tinha sido mudada. Ela não estava mais fazendo a mesma coisa. Em vez de mandar somente texto, ela mandava arquivos também. O que, quando eu coloquei só arquivos, no caso textos, ela fez uma formatação errada. Então, quando eu lançava o Firebase, lançava da forma diferente do que eu queria. Então, isso mostra tanto que programação não é um conceito linear, não é um conceito imutável. Ela muda constantemente. Esse é o cargo forte da programação. Ela nunca é uma coisa só. É tanto que a primeira coisa que você vai entender quando você entra em programação e que o professor te fala na aula de algoritmos é que não existe uma solução só para um mesmo problema. Às vezes um problema pode ter várias soluções, mas às vezes uma solução de problema pode ser melhor do que a outra, em questão, por exemplo, de otimização, de desempenho, beleza e etc. Então, vamos ao segundo tópico. O segundo tópico é que programação exige raciocínio lógico. Bem, raciocínio lógico por si só já é uma coisa difícil.
Por quê? Porque usa muito cérebro, usa bastante o cérebro, você tem que relacionar conhecimentos. E o que mais deixa difícil esse processo é que para você ter raciocínio lógico, você precisa ter um conhecimento prévio. Como assim? Quando você aprendeu a andar, você precisou quando você era criança ver pessoas andando. Quando você viu pessoas andando, você entendeu como é que suas pernas funcionavam. Você viu como é que as pernas de um ser humano comum funciona. E seus pais, por exemplo, pegaram você pelos braços, levantaram, suspenderam, e você pôde colocar seus pés no chão. Ali você estava adquirindo conhecimento. Para logo agora, você, depois de adulto, você conseguir andar como um humano comum. O que aconteceu? Você está usando um raciocínio lógico que, se eu boto o pé esquerdo, depois eu vou ter que inclinar meu corpo a botar o pé direito. Exatamente, isso é raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma correlacionação de conhecimentos para você chegar a um raciocínio final. Por exemplo, em programação, você tem que entender como é que a linguagem funciona, você tem que ver as funções, você tem que ver, muitas vezes até exemplos para você entender como é que aquela linguagem funciona e você definir um raciocínio lógico. Por exemplo, se eu quero fazer incrementação em SQL, por exemplo, em Java, eu tenho que aprender Java e SQL. E é um pré-requisito, ela se torna um pré-requisito para você ter esse raciocínio. Então, isso que eu tô dizendo é que praticamente em programação você tem que ter raciocínio lógico para quase metade das coisas que você faz. Mais da metade, eu diria. Por quê? Porque você vai estar mexendo com soluções. Para você ter soluções, você precisa ter raciocínio lógico. Então, esse é o segundo tópico que programação é difícil. Bem, o terceiro tópico é que programação é algo chato. Eu sei, não precisa me xingar, não precisa dizer que eu sou um idiota, não precisa falar isso agora. Só escuta o que eu vou dizer. Às vezes você está programando, você encontra um erro de programação. Um erro de programação que você demanda muito tempo para você conseguir entender aquele erro e solucioná-lo. E isso é uma coisa chata. Você fazer uma programação de um programa, por exemplo, você precisa saber lidar com erros. E é uma coisa chata é você lidar com os próprios erros. O ser humano tem uma versão a todo erro que ele comete. Então é praticamente isso que acontece. Programação se mexe muito com erro. Não acho que você vai ser um programador excelente, que nunca erra uma linha de código, que sempre vai fazer um código perfeito, indentadinho, com design pattern bem feito. Não, você não vai ser esse programador de início. Você vai demandar muito tempo, talvez anos, para você ser esse programador que você tanto quer. E quando você for, ainda assim você vai ter que lidar com erros, o que é a coisa comum. E isso é o que torna um pouco da programação chata, porque você tem que lidar com erros e muitas pessoas não têm essa paciência para lidar com erros e acabam desistindo de programação. Eu não estou dizendo que programação é algo chato, não estou dizendo que programação é desprazeroso. Pelo contrário, eu amo programar, eu amo definir soluções para problemas, e quando eu programo eu sinto uma felicidade muito grande. Mas eu tenho que admitir que é muito chato. Você tem que ir lá no Full Stack Overflow, no GitHub, no Telegram, saber como é que resolve tal erro, e muitas vezes nem consegue a resposta definitiva para o seu erro. Eu sei. Então, praticamente, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu vou trazer mais podcasts como esse. Se você estiver vendo esse vídeo, deixe um comentário aí, alguma correção, algo que você queira retificar. O feedback de vocês vai ser muito importante para esse canal. Então, é só isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui e tchau.